Eu tinha acabado de fazer minha última final do ano. Todas as minhas responsabilidades foram cumpridas. Todos, exceto um. Eu estava tentando, sem sucesso, conseguir um emprego para o verão. Isso me ocorreu novamente enquanto caminhava para casa, arruinando meu humor. Saindo do terreno do campus em direção à minha casa, olhei para o cemitério na outro lado da rua. Sempre pareceu deslocado, situado entre prédios de apartamentos e alojamentos no campus. Mas não era apenas a sua localização que parecia estranha. Forston Gargoyles vigiava cada canto. A cerca que cercava esse terreno quadrado parecia ter cerca de 2 a 3 metros de altura. E não foi brincadeira. Quem quer que o tenha colocado pretendia que fosse mais do que um marco dos limites do cemitério. Esta cerca foi construída para manter as pessoas afastadas. Foi nesta cerca imponente que notei uma nova placa afixada. Eu ainda estava do outro lado da rua, mas a placa gigante, "Precisa-se de ajuda", era fácil de ver. Eu nunca tinha visto uma placa colocada nesta cerca, o que aumentou minha curiosidade. Atravessei a rua para ver melhor. Aproximando-me da placa, li o pequeno texto abaixo. "Veja a cabine de segurança dentro para detalhes." Olhando através da cerca, pude distinguir a silhueta de um homem dentro de uma pequena barraca de madeira. Sem hesitar, entrei. O homem atrás da janela do estande deve ter notado minha aproximação porque ele se levantou e saiu, me encarando com uma expressão amigável. Embora ele parecesse mais velho pela aparência de seus cabelos brancos, ele certamente parecia enérgico e rápido. Ele estava vestindo um elegante terno preto. "Como posso te ajudar hoje?" Ele perguntou em um tom caloroso. Sua voz era profunda e relaxada. "Acabei de notar a placa em cima do muro. Isso é para algum tipo de trabalho ou algo assim?" Perguntei, inseguro. Ele balançou a cabeça para cima e para baixo. "Do tipo", ele respondeu. Fiquei em silêncio enquanto esperava por mais detalhes. "Por que não damos um passeio?" Ele acrescentou com um pequeno aceno de cabeça e um sorriso malicioso enquanto caminhava pelo caminho do cemitério. Eu o segui, ouvindo enquanto passávamos pelas fileiras de lápides. "Não pretendo desperdiçar seu tempo, então vou direto ao ponto. Este cemitério está aqui há muito tempo. Mais do que você imagina. Muitos guardiões cuidaram dele. Este tem sido o meu papel há mais de 40 anos e não pretendo que isso mude em breve. No entanto, algumas circunstâncias, o que vocês poderiam chamar de atenuantes, ditaram que eu deixasse meu postar por alguns dias para tratar de outro assunto. E aqueles a quem posso recorrer regularmente, nestas situações, não estão disponíveis. O trabalho que estou oferecendo é simples: atuar como seu guardião por uma noite e apenas uma noite. Uma noite que acontece exatamente daqui a uma semana." Eu praticamente ignorei totalmente a primeira metade do que ele disse. Eu estava mais focado no fato de que o trabalho era apenas para um dia. "Sinto muito, senhor, mas estou procurando mais um emprego de verdade. E um dia de trabalho simplesmente não é suficiente para..." Ele me interrompeu rapidamente. "Estou oferecendo 2.000 em dinheiro adiantado, totalmente fora dos livros." Minha boca ficou aberta por alguns segundos antes que sentimentos de descrença, dúvida e desconfiança assumiu. Eu não acho que posso fazer isso. Nenhum dos empregos universitários funcionaria assim. Isso seria inaceitável. Ele me interrompeu novamente. "Este cemitério não é propriedade da universidade. Se dependesse deles, este lugar já teria desaparecido há muito tempo. Eles não têm uma palavra a dizer, e graças a Deus por isso." Fiquei em silêncio, sem saber onde havia acabado de me deparar ou o que realmente estava acontecendo. O homem deve ter percebido isso, pois sua expressão mudou. "Meu nome é Marcos. Suponho que seria apropriado começar com isso." Eu disse a ele meu nome e apertei sua mão com relutância. Ele parou de andar, virou-se para mim e olhou por um momento antes de enfiar a mão no bolso do terno. "Como eu disse, prefiro não perder mais tempo." Ele puxou um molho de chaves e estendeu a mão para mim. "A escolha é sua, mas preciso que você faça isso agora." Lentamente estendi minha mão e peguei o molho de chaves, sem pensar muito sobre o que eu estava concordando. "Bom,
Volto aqui em uma semana às 9h. Essas chaves levarão você à minha cabine. Vou deixar uma carta para você. Leia antes de começar. Ele lhe dirá tudo o que você precisa saber. Seu dinheiro estará na gaveta ao lado da cadeira dentro da cabine. Marcos se virou e foi embora, me deixando no meio do cemitério, olhando para baixo para o molho de chaves em minha mão. Guardei-os no bolso e fui para casa. Ainda pensando sobre isso, considerei as possibilidades. Na pior das hipóteses, eu apareço no cemitério daqui a uma semana, não recebo dinheiro e volto para casa. Na melhor das hipóteses, saio com 2.000 por uma noite de trabalho. O que eu tinha a perder? Os dias seguintes envolveram muita bebida, comemoração e muito sono, seguido por mais alguns dias de procura de emprego sem sucesso. Mas eu queria aproveitar pelo menos um pouco do meu verão antes de voltar à rotina diária vida. No dia em que eu deveria trabalhar no cemitério, acordei no meio da tarde com uma forte dor de cabeça da noite anterior. Pensei em ficar em casa e sair com meus colegas de quarto para mais uma noite de bebida, em vez de caminhar até o cemitério para o que provavelmente acabaria sendo uma farsa. Por alguma razão desconhecida, ver as chaves que Marcos me deu, sentado na minha mesa vazia, me motivou eu finalmente sair da cama. Decidi que valia a pena caminhar 10 minutos até o cemitério e voltar, se o trabalho era real e eu encontrei os 2.000 mais fáceis que já ganhei. Sem muita coisa acontecendo, decidi sair cedo e cheguei ao cemitério próximo 6h30. Esperei alguns minutos antes de passar pelos portões do cemitério. Eu queria procurar por algo suspeito. Dadas as circunstâncias, quem não o faria? Não encontrei nenhum sinal de Marcos ou de qualquer outra pessoa que pudesse dar o alarme. Então, decidi ir em frente. Entrei com determinação no cemitério e em direção à pequena barraca. Peguei o molho de chaves que Marcos me deu e a primeira chave que tentei foi a certa. Eu quase esperava que nenhum deles funcionasse. Abri a porta. O pequeno interior parecia simples, mas confortável e limpo. Era um pequeno espaço quadrado. Uma única cadeira estava em frente a um balcão e a uma janela. Ao lado erguia-se um grande armário de madeira com 2 portas e uma fechadura. Depois de dar uma rápida olhada ao redor da sala, meus olhos se fixaram na pequena gaveta abaixo do contador. Meu coração acelerou quando entrei e fechei a porta atrás de mim. Eu me atrapalhei com o chaveiro, experimentando cada uma na pequena gaveta até que uma coubesse. Virei a fechadura e a abri, revelando um envelope grosso. Minhas mãos lutaram para abri-lo e contar cada nova nota de $100. $2.000. Isso fez sentido. Contei novamente. Então, mais uma vez. Verifiquei cada nota em busca de sinais de falsificação. Eles pareciam reais. Eu estava tão preocupado com o dinheiro que não percebi a carta que havia caído do envelope até notá-la caída no chão. Depois de enfiar as contas na mochila, desdobrei a carta e comecei a ler. A quem possa interessar. Embora o trabalho que lhe é oferecido possa parecer nada mais do que uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido, a responsabilidade é muito maior do que você pode imaginar. Abaixo, deixei uma lista de regras. Cada um deve ser seguido com extremo cuidado e atenção. Existem poucos cemitérios no mundo tão especiais quanto este. A coisa mais importante a lembrar é esta: ninguém bom jamais foi enterrado aqui. Regra número 1. O portão. Este cemitério tem um portão, a única entrada ou saída. Este portão deve ser fechado até às 8 horas e mantido fechado até o nascer do sol. Fique à vontade para fechá-lo antes. Nenhuma entrada de ninguém, incluindo autoridades policiais ou serviços de emergência, deve ser permitida durante este tempo. Você, como guardião temporário deste cemitério, não está autorizado a deixar este terreno até o sol nasceu. A maior chave do conjunto que você recebeu é para este portão, os caçadores de fantasmas. Como consequência de estar inserido num ambiente urbano e de população mais jovem, este cemitério é frequentemente visitado por aqueles que se autodenominam caçadores de fantasmas ou investigadores paranormais. Embora o portão deva ficar trancado durante a maior parte do seu turno, se você encontrar algum desses indivíduos entrar ou tentar entrar no terreno do cemitério, você deve removê-los imediatamente.
Você tem permissão para apelar às autoridades para a remoção de invasores. Mas as autoridades não podem colocar os pés dentro dos portões do cemitério depois das 8. Tire todos os invasores o mais rápido possível. Só Deus sabe o que esses tolos fariam se encontrassem algo real. O terno. Outra chave na sua corrente destranca o armário de madeira próximo a você. Dentro há vários itens, sendo um deles um terno muito parecido com o meu e um par de sapatos para acompanhar. Você deve trocar de roupa e vestir este terno durante o restante do seu turno. Adivinhei suas medidas o mais próximo que pude. Pode não ser um ajuste perfeito, mas servirá. Eles devem pensar que você sou eu. Você pode ficar com o terno quando seu turno terminar. O sal. Coloquei rosas brancas em 4 túmulos dentro do cemitério. Localize-os. Dentro do armário, ao lado do terno, você notará latas de sal. Depois de trancar o portão, vá até essas sepulturas e despeje um círculo de sal ao redor de cada lápide. Não precisa ser perfeito, mas a única coisa com a qual você deve ter cuidado é deixar um círculo completo sem lacunas. Depois de fazer isso, permaneça o mais longe possível dessas sepulturas e nunca perturbe o círculo de sal. Mantenha sempre uma lata extra de sal com você. Os sinos. Acima de alguns túmulos, você pode notar sinos pendurados e uma corda que vai para o subsolo. Estes são resquícios de uma prática antiga de centenas de anos atrás, inventado como medida de segurança para quem foi enterrado vivo. Se o corpo se movesse, a corda seria puxada, o sino tocaria e um vigia como você mesmo saberia desenterrá-los novamente. Esses sinos agora têm um propósito diferente. Se você ouvir um sino, cerque a lápide do túmulo com sal. Então fique longe deste túmulo também. Há outra situação possível que você pode enfrentar com os sinos. Se vários começarem a tocar ao mesmo tempo em rápida sucessão, pare onde está e cerque-se com sal o mais rápido que puder. Dê a si mesmo algum espaço, pois você não poderá sair do seu círculo por um tempo. Permaneça imóvel e não seja enganado para sair ou quebrar o círculo. As gárgulas. Em cada canto do cemitério existe uma gárgula de pedra. Todos os 4 compartilham o mesmo design. Um corpo pequeno com asas de morcego e um rosto diabólico. Eles sentam-se no topo dos pilares de pedra nos cantos da cerca. Eles estão voltados para dentro, no meio do cemitério. Se acontecer de você notar que algum está faltando, desconsidere-o. Se acontecer de você ver um em um lugar diferente, vire-se ou feche os olhos. Não dê nenhuma indicação de que você sabe que ele mudou. Eles não são um perigo se você os deixar sozinhos. Henrique. Perto do canto sudoeste do cemitério, há uma lápide desgastada marcando o túmulo de um homem desconhecido. A única coisa que resta do nome do homem é Henry. Nenhuma data ou outros detalhes são visíveis. A única coisa que você precisa saber sobre Henry é que se ele ressuscitar no seu turno, tome cuidado e não volte para a cabine de segurança. Dentro do bolso frontal do paletó há uma pequena caixa de fósforos. Acenda um e jogue-o no túmulo de Henry. Não preste atenção em Henry se você o localizar depois de fazer isso. Você pode então retornar ao estande. Terminado o turno, destranque o portão e deixe o molho de chaves na gaveta. Muitas felicidades e boa sorte. Marcos. Eu ri enquanto lia, apreciando o humor e o exagero. Por mais engraçado que eu achasse o esforço que Marcos colocou nesta carta, decidi seguir cada regra. Mesmo que tudo isso fosse uma piada, 2.000 valeram a pena. Comecei abrindo o armário de madeira ao meu lado. Do outro lado da porta estava um terno como Marcos havia mencionado. Parecia bem feito e muito caro. Rapidamente troquei minhas roupas e coloquei o terno. Caiu como uma luva. Não sei muito sobre ternos, mas este era de alta qualidade. Muito mais caro do que qualquer coisa que eu pudesse pagar. Olhei a lista mais uma vez, antes de dobrar a carta e enfiá-la de volta no bolso. Regra número 1. O portão. Achei que seria fácil sair do caminho. Peguei meu molho de chaves e saí da cabine em direção ao portão. Ao me aproximar, olhei em volta para ver se alguém estava olhando. Mais uma vez, não vi ninguém. Tentei fechar um lado do portão com uma mão, mas não foi tão fácil.
O portão de metal era incrivelmente pesado e fechá-lo exigiu muita força. Depois de fechar os dois lados, encontrei a chave maior e inseri-a no buraco da fechadura. Ao girar a chave, ouvi o ruído satisfatório do mecanismo da fechadura sendo encaixado. Lugar. Afastei-me do portão agora trancado e retirei a carta novamente. Achei que os caçadores de fantasmas não deveriam ser tão ruins. Presumi que fossem um problema frequente para Marcos, especialmente à noite. Como ainda não tinha visto bem todo o cemitério, resolvi caminhar pela área e procurar por alguém que ainda pudesse estar lá dentro. Enquanto caminhava, um pensamento interessante me ocorreu. Das inúmeras vezes que passei por este cemitério, nunca notei um único visitante dentro. Em algum momento, eu deveria ter visto pelo menos alguém visitando um parente que estava enterrado aqui. Mas eu nunca tinha visto ninguém. Lembrei-me do que Marcos havia escrito em sua carta. Ninguém bom jamais foi enterrado aqui. O pensamento me deixou desconfortável. O que ele quis dizer com isso? Me perguntei. Depois de dar algumas voltas pelo cemitério, tive certeza de que não havia invasores. Então, voltei para a cabine de segurança, onde planejava mexer no meu telefone e talvez ler um livro para matar o tempo. Foi na caminhada de volta que olhei para baixo e vi uma rosa branca no chão, ao lado de uma lápide. Voltei casualmente para a cabine e peguei uma lata de sal antes de retornar ao túmulo e formando um círculo ao redor dele. Enquanto salgava generosamente, me perguntei se isso prejudicaria a grama. Não sou especialista em cuidar de gramados, mas tenho quase certeza de que derramar grandes quantidades de sal na grama não é bom. Mas a grama deste cemitério parecia absolutamente perfeita. Por que Marcos me faria fazer isso? Eu me esquivei da minha própria pergunta. Eu estava aqui para ganhar dinheiro, não para fazer perguntas. Depois de completar o primeiro círculo, passei a localizar e, eventualmente, circundar o outro sepulturas com sal, certificando-se de que os círculos não tivessem lacunas. Depois que todos os 4 foram concluídos, retirei-me para a cabine de segurança. Lendo a carta mais uma vez, parecia que eu havia concluído tudo o que precisava fazer. O portão foi fechado, os túmulos foram contabilizados e nenhum invasor foi encontrado. As próximas horas passaram silenciosamente. Brinquei no meu telefone, mandei mensagens para alguns amigos e li alguns capítulos do livro que eu trouxe. Decidi não me afastar e ouvir música. Não porque eu acreditasse que um cadáver iria puxar as cordas de um sino, mas porque eu não me sentia muito confortável sentado num cemitério escuro, sozinho à noite em um ambiente iluminado. Pequena cabine. Por fim, cansei-me de ficar sentado e dei um passo para fora da cabine para pegar um pouco de ar fresco. Havia uma brisa fresca noturna. O único som que se ouvia era o chilrear suave dos grilos. Encostei-me na parede e tomei um longo gole da minha bebida energética, quando o som penetrante de um sino quebrou o silêncio calmo e me assustou quase até a morte. Deixei cair a lata na calçada. O som veio de uma curta distância, mas não consegui ver sua origem no escuro. Peguei uma lanterna na cabine e fui até o barulho. Procurando, minha lanterna iluminou um sino sob uma lápide. Fiquei confuso por um momento, enquanto observava o sino balançar para frente e para trás, tocando alto. Saí do meu transe e disse a mim mesmo: isso tinha que ser uma farsa de Marcos, tentando para me assustar. Mas o que quer que estivesse fazendo a campainha tocar, senti arrepios começarem a aumentar e a paranoia comecei. Corri de volta para a cabine para pegar outra lata de sal. Voltei rapidamente e derramei sal em volta da lápide. No instante em que o círculo foi completado, o sino parou. Dei um passo para trás e recuperei o fôlego antes de reavaliar a gravidade da situação, decidindo que não era tão ruim assim e sentindo que ainda tinha controle sobre as coisas. Afastei-me do túmulo e não dei mais de 3 passos antes que o sino começasse a tocar. Tocar novamente. Observei o sino balançar para frente e para trás, enquanto o terror começava a tomar conta de mim. Eu pulei quando o outro bell se juntou atrás de mim, este ainda mais rápido e em pânico. Não tive tempo de processá-lo antes que outro se juntasse, vindo do caminho. Então, novamente no lado oposto. Apenas alguns segundos se passaram antes que houvesse 5, 6, 7.
Os toques combinados dos sinos culminaram em um barulho ensurdecedor enquanto pareciam sincronizar. Embora as regras de Marcos nunca dissessem isso, eu podia sentir que os sinos não eram um perigo para mim. Eles avisaram sobre algo que estava a caminho. Rapidamente abri outra lata de sal e fiz um círculo ao meu redor, tentando me dar uns bons 2 ou 3 metros de espaço, mas antes que pudesse terminar, corri fora. Corri para espalhar o sal que já havia derramado, para completar o círculo. Escovar o chão como se minha vida dependesse disso. Depois de 30 segundos que pareceram uma eternidade, finalmente completei meu círculo. Recostei-me caindo no chão, tentando recuperar o fôlego, quando de repente, cada campainha parou de tocar. Todo o cemitério ficou em silêncio. Nem mesmo o canto dos grilos permaneceu. Prendi a respiração para evitar fazer barulho. Meus olhos se voltaram e mantive minha cabeça girando, procurando por algum sinal de alguma coisa. Eu senti como se estivesse sendo observado, mas não conseguia ver ou ouvir nada. Eventualmente, meus olhos pousaram no pilar do canto da cerca à minha frente. Meu coração disparou quando percebi que a estátua da gárgula não estava mais lá. Levantei-me e mudei meu olhar de um canto para o outro. Todos os 4 se foram. Não tive tempo de processar isso antes que um arranhão alto chamasse minha atenção. Apontei minha lanterna para o outro lado do caminho. Atrás de uma árvore, pude ver a grama sendo mexida e a terra voando para o lado. Meu primeiro instinto foi que algum tipo de esquilo havia entrado no cemitério. Essa ideia foi destruída quando uma grande massa emergiu do chão atrás da árvore. A sujeira que desmoronou e caiu ao redor foi a única coisa que eu pude ver do meu posição. E não ousei sair do círculo. Tudo ficou em silêncio por 1 ou 2 minutos antes de ouvir um clique agudo vindo de atrás da árvore e uma figura surgiu. Um cadáver apodrecido até os ossos mancava em minha direção com movimentos robóticos. Quando digo mancando, você pode imaginar que ele se movia como um velho lento. Não, essa coisa percorreu todo o caminho principal do cemitério em ritmo acelerado. À medida que se aproximava, minha lanterna iluminou totalmente a monstruosidade. Pedaços enegrecidos de carne estavam grosseiramente presos a ossos de cor acinzentada. Tendões pálidos, semelhantes a cordas, pendiam frouxamente do cadáver e se agitavam enquanto ele se fechava. Em mim, de sua caixa torácica, órgãos enrugados pendiam e se moviam. Seu crânio estava faltando uma peça irregular no lado direito e no esquerdo, um chifre saliente. Um chifre que de alguma forma parecia pertencer. Sua mandíbula e dentes pareciam perfeitamente intactos, mas deles um líquido preto escorria e pingava, no chão enquanto caminhava. À medida que se aproximava, procurei em volta algo para agarrar, algum lugar para ir. Meus pés andavam de um lado para outro, querendo correr, mas me impedi de sair do círculo. Ele parou na frente do círculo de sal, a poucos metros de mim. Tive que recuperar o equilíbrio porque quase caí para trás e saí do círculo de sal, deixando cair a lanterna das minhas mãos trêmulas no processo. Mais uma vez, tudo ficou em silêncio, como os ossos irregulares dos pés do que quer que fosse estavam na borda do círculo. Não acreditei que um pouco de sal fosse mantê-lo afastado, e eu sabia que minhas chances eram mínimas. Foi quando senti um vento forte soprando acima de mim e ouvi um estrondo. Eu podia ver asas de pedra presas às costas de uma das estátuas de gárgulas que agora estavam em pé. A lanterna no chão iluminava o que estava além, o suficiente para eu ver as outras 3 gárgulas, parado ao redor do cadáver que agora estava caído no chão. Lembrando-me da carta de Marcos mais uma vez, peguei-a e li a 6ª regra. Vire-se e feche os olhos. Foi tudo o que tive que fazer. E foi o que fiz. Ouvi ossos estalando e estalando, e pedras batendo no chão. Com um choque, pude sentir sob meus pés. Ouvi carne sendo arrancada e respingos de líquido na grama como água de um aspersor. Só olhei para trás quando os sons pararam. Uma gárgula permaneceu, com os braços segurando uma pilha de ossos. O crânio deformado e destacado cuidadosamente colocado no topo. Olhei para os cantos do cemitério e vi que as outras 3 gárgulas haviam chegado a voltar. Afastei-me da gárgula restante, peguei minha lanterna e, depois de um momento de hesitação,
Dei um passo para fora do círculo de sal. Eu ainda estava abalado pela rápida sequência de acontecimentos, mas decidi que as gárgulas não estavam aqui para me machucar, ou pelo menos eu ficaria bem se eu ficasse fora do caminho deles. Soltei um suspiro profundo e senti a tensão me abandonar enquanto caminhava de volta para a cabine. Eu estava na metade do caminho quando os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Tenso, eu sabia que algo estava errado. De alguma forma, eu sabia que alguém estava atrás de mim. Minha intuição foi imediatamente confirmada por uma risada sinistra que quebrou o silêncio. Uma voz travessa sussurrou entre risadas: "Você não deveria ter saído do seu pequeno círculo." Eu lentamente me virei e apontei minha luz para o homem imponente parado no lugar mais escuro, parte do cemitério. Seus ombros finos e enrugados subiam até a cabeça magra e saltavam para cima e para baixo enquanto ele sorriu. Algo que ele não conseguia controlar. Ele parecia estar vivo, mas ainda mais doente do que eu imaginava. Seu corpo era mortalmente magro e amassado de alguma forma. Eu não conseguia ver nada além de seus braços e cabeça, pois ele usava uma roupa velha e sem graça, como um fazendeiro. Suas unhas eram compridas e sujas, assim como suas mãos. Seus olhos envenenados e esverdeados saltavam de sua cabeça pálida que pendia para a frente. "É melhor você, Ru-un", o homem disse de forma brincalhona, com um ar sádico e sinistro tom. 10. Fiquei confuso. 9. Meu coração afundou no peito quando percebi ele estava em contagem regressiva. 8. Meus pensamentos foram para onde Marcos descreveu a localização do túmulo de Henry. Achei que deveria ser quem é. Reservei para o canto sudoeste do cemitério. 7. Eu nunca tinha corrido tanto na minha vida. 6. Ele começou a gritar os números mais alto. Avistei o que parecia ser a lápide desgastada descrita na carta. Mas antes que eu pudesse ter certeza, tropecei em outra lápide. Meu joelho bateu de frente e fui jogado no chão. 5. Olhei para a lápide que estava agora na frente dela. Estava escrito Henry e nada mais. Era isso. 4. Procurei a caixa de fósforos no bolso do casaco. 3. Eu os tirei rapidamente, mas derramei a maior parte dos fósforos na grama. 2. Peguei um e coloquei-o na caixa de fósforos. 1. Acendi o fósforo na caixa, mas ele não acendeu. Tentei de novo e de novo. Aqui vou eu. Por engano, olhei para trás e vi as longas pernas de Henry carregando-o numa velocidade diabolicamente rápida. Ande em minha direção. Ele estaria em cima de mim em menos de um segundo. Voltei minha cabeça para o fósforo e a caixa e continuei tentando. Um baque forte atingiu o chão bem ao meu lado. Eu me encolhi e rolei, mais uma vez encarando as costas de uma gárgula. Todos os 4 desceram e se colocaram entre mim e Henry. Os 2 do meio o seguraram no lugar enquanto ele tentava me agarrar. Aproveitei a oportunidade e continuei a riscar o fósforo. "Não", Henry murmurou com medo. "Não, não, não. Parar." Ele comandou antes de quebrar em nada além de gritos incoerentes. Ignorando-o, finalmente acendi o fósforo e deixei-o cair na grama à minha frente. Caí para trás quando chamas verdes acenderam no túmulo de Henry. Ele ficou em silêncio. Quando olhei para trás, as gárgulas haviam desaparecido e tudo o que restou foi Henry parado, sem vida, cabeça pendurada em derrota. Voltando a ficar de pé, desviei o olhar de Henry e caminhei em direção ao portão. Fiquei tentado a olhar para trás e, quando o fiz, ele havia sumido. Juntei minhas coisas na barraca e sentei com as costas apoiadas na cerca até o sol nascer. Rosa. Quando isso aconteceu, destranquei o portão e devolvi meu molho de chaves para a cabine. Saí daquele portão, desci a rua e voltei para casa. Não dormi quando cheguei lá. Acho que não dormi por dias, por mais que tentasse. Com o tempo, melhorou. Ainda vejo Marcos nos portões do cemitério quando passo, de vez em quando. Eu sei que ele me reconhece. Ele sorri quando me vê. Não falo com ele desde aquele dia. Não sei o que diria se o fizesse. Não disse uma palavra sobre isso a nenhum dos meus colegas de quarto ou amigos. Eu não sei como trazer isso à tona. Não sei quem em sã consciência acreditaria em mim. Mas às vezes,
Quando estou sozinho no meu quarto, no escuro, o som de ossos estalando acorda eu do meu sono. E às vezes, quando estou adormecendo, sou interrompido por uma contagem regressiva de um sussurro. 10, 9, 8, 7,